O que estamos presenciando não é apenas mais uma guerra no Oriente Médio, mas o início do fim de uma era. O Irã decidiu que o tempo dos Estados Unidos na região do Oriente Médio acabou. E um plano estratégico sofisticado para expulsar a maior potência militar do planeta já está em curso. Não se trata apenas de mísseis, mas de um ataque cirúrgico ao coração do sistema financeiro ocidental, o petrodólar. Teherã demonstrou uma capacidade de resistência que o Pentágono subestimou por décadas, construindo cidades subterrâneas e uma rede de defesa que agora já exaure as defesas de Israel e começa a humilhar Washington. Neste vídeo, vamos revelar como o Irã está levando a guerra de exaustão, por que a defesa aérea de Israel colapsou e como a ameaça de destruir a infraestrutura energética do Golfo forçou um recuo vergonhoso de Donald Trump nesta semana. O tabuleiro mudou e o dólar como reserva mundial de energia e de troca comercial está com os dias contados. Mas antes de entrar nesses fatos, lembre-se de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Obrigado pela presença aqui. Para começar a entender a gravidade do momento, precisamos olhar para os números. E eles são devastadores. Israel está enfrentando uma campanha de exaustão sem precedentes na história moderna. Desde o início das hostilidades, o Irã não parou por um único dia. Foram registradas, até o momento, pelo menos 329 ondas de ataques diretos e coordenados. Isso nos dá uma média assustadora de 11 ataques por dia pelo Irã. Não são apenas disparos aleatórios, é uma estratégia de saturação das defesas de Israel. O Irã provou ter a capacidade técnica de aumentar a intensidade desses ataques em períodos de pico, expandindo o foco que antes era o centro de Israel para as regiões ao sul, forçando o deslocamento de baterias de defesa e estressando a logística militar ao limite. Mas o envolvimento do Hezbollah no Líbano consegue ser ainda mais significativo em termos numéricos. Desde o dia 2 de março, quando o grupo entrou formalmente na fase de alta intensidade da guerra, o Hezbollah realizou nada menos que 779 ondas de ataque contra Israel. O que vemos é um crescimento constante. Após algumas flutuações iniciais, a atividade atingiu níveis consistentes e extremamente altos nos últimos dias. O ponto de ruptura parece ter sido o último fim de semana, de 20 a 21 de março. Em apenas 48 horas, o Hezbollah registrou 110 ondas de ataque contra Israel. Isso é uma escalada vertical. Enquanto isso, no Iraque, milícias xiitas ligadas a Teherã intensificaram os ataques às bases dos Estados Unidos. A realidade dentro das fronteiras de Israel é de vigília constante e medo. A capacidade de defesa aérea do país, outrora considerada a melhor do mundo, com o domo de ferro e o sistema Arrow, está praticamente esgotada. Os estoques de interceptores são finitos, caros e levam tempo para serem produzidos. O Irã percebeu isso e jogou com inteligência. No início, Teherã utilizou seus mísseis mais velhos, de gerações passadas, apenas para forçar Israel a gastar seus caros mísseis de defesa. Agora a fase mudou. O que estamos vendo cair em solo israelense são mísseis mais modernos, incluindo o uso de tecnologia hipersônica de ponta. Esses artefatos viajam a velocidades que tornam a interceptação quase impossível, furando o bloqueio e atingindo alvos estratégicos com precisão cirúrgica. Em muitas cidades, a população civil não consegue mais dormir. As sirenes são onipresentes e o fator psicológico piorou drasticamente. O governo iraniano emitiu um aviso formal de que possui um mapeamento exato de todos os bunkers construídos para proteger os cidadãos israelenses. Eles afirmam que possuem munições termobáricas de penetração profunda capazes de destruir esses refúgios, eliminando qualquer sensação de segurança que ainda restava na sociedade israelense. Israel operava sob um plano audacioso: causar uma rebelião interna dentro do Irã através de ataques rápidos e a chamada decapitação do regime. A eliminação física das lideranças políticas e religiosas em Teherã, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei. O objetivo geopolítico era
facilitar a expansão do domínio israelense no Oriente Médio, consolidando o plano da Grande Israel, do Nilo no Egito até o Eufrates no Iraque, ocupando territórios paulatinamente na Palestina, no Líbano e na Síria, o que já está acontecendo. A narrativa oficial de retorno à Terra Prometida em busca da paz colapsou diante da realidade dos fatos na última semana, porém. O que o mundo testemunha hoje é a expulsão sistemática do povo muçulmano de territórios que ocupam há centenas de anos. É uma limpeza étnica para consolidar o território israelense. No entanto, o cálculo falhou. Em vez de se renderem os povos palestinos, libanês, sírio e iraquiano, continuam revidando, com uma resiliência que surpreendeu a inteligência ocidental, contando com o apoio logístico e tecnológico ininterrupto dos iranianos. Mas por que os Estados Unidos estão tão mergulhados nesse caos? A resposta não é religiosa ou ideológica somente, é principalmente financeira. Para Washington, o objetivo primordial é derrubar o governo iraniano para garantir o controle total sobre o Estreito de Hormuz. Por ali passa o coração do comércio mundial de energia, petróleo e gás natural. Derrubar o Irã significa 3 coisas para os Estados Unidos. Primeiro, quebrar os BRICS, impedir a formação de uma superpotência geopolítica na Ásia, formada pela aliança entre Rússia, China e Irã. Segundo, manter o petrodólar. O sistema financeiro americano depende que o petróleo seja negociado em dólares a nível mundial. Se o Irã oferecer uma alternativa, o dólar perde sua função de reserva global. Terceiro, ciclo de reinvestimento. As monarquias árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, vendem petróleo em dólar e reinvestem esses bilhões nas corporações americanas na Bolsa de Nova York. Sem isso, a economia dos Estados Unidos entra em colapso. A capacidade de resistência do Irã é algo que a história registrará. A grande mídia ocidental foca nos danos superficiais, mas falha em entender a profundidade da estratégia persa. É verdade que o território iraniano foi duramente atacado na superfície. Milhares de residências foram destruídas pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, deixando um rastro de devastação civil. Bases essenciais da Guarda Revolucionária Islâmica foram atingidas, e tanto a Força Aérea quanto a Naval do Irã sofreram ataques diretos e significativos em suas infraestruturas superficiais. No entanto, o erro dos estrategistas do Pentágono foi acreditar que esses danos materiais paralisariam também o país. Mesmo sob este fogo intenso, a estratégia iraniana prospera, contando com a ajuda da Rússia e da China. A verdadeira fortaleza está sob o solo. O regime construiu ao longo das décadas uma vasta rede de túneis e cidades subterrâneas a centenas de metros de profundidade, longe do alcance de bombas convencionais. Lá embaixo funcionam fábricas inteiras e depósitos com milhares de mísseis e drones intactos. É desta fortaleza invisível que o Irã opera seu plano de expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio e humilhar o Estado israelense. Teherã quer destruir o mito de invencibilidade criado por Israel. O Irã não confia mais na diplomacia ocidental, dado que sofreu ataques sorrateiros durante negociações oficiais. Ao controlar o Estreito de Hormuz a partir de suas bases ocultas, o Irã tem o poder de fechar 20% do comércio mundial do petróleo. E já está fechado, faz semanas, gerando uma inflação global sem precedentes e forçando o mundo a abandonar o dólar como reserva de troca para energia. Nas próximas semanas, quando as reservas de energia, de petróleo e gás natural de alguns países começar a se exaurir, essa inflação vai começar a subir cada vez mais. Na última semana, a tensão atingiu o ponto de ebulição. Os Estados Unidos atacaram a ilha de Karg, o principal terminal de exportação de petróleo e gás natural do Irã. Tentaram paralisar a economia persa para forçá-los a abrir o Estreito de Hormuz para a navegação. Quando isso não funcionou, Washington ameaçou destruir a infraestrutura elétrica que atende o povo iraniano. A resposta de Teherã foi imediata e aterrorizante para os aliados dos Estados Unidos. Eles publicaram uma lista exata do que será destruído se Donald Trump tocar na rede elétrica iraniana.
Anote esses nomes, pois eles são os pilares da economia do Golfo. A usina de dessalinização de Ras Al Khair, a maior do mundo. Sem ela, milhões na Arábia Saudita ficam sem água potável em dias. Estação elétrica de Shuhaik. Toda a rede do sul da Arábia Saudita cairia. Al-Qarsa e Ras Lafan. O Catar seria apagado do mapa energético e perderia sua capacidade de dessalinizar água. Tawela e Baraká, nos Emirados Árabes. Baraká é uma usina nuclear. Um ataque ali significa risco de contaminação radioativa em toda a região. Al-Dur, no Bahrein, e Norzur, no Kuwait. Países que dependem 90% da dessalinização para sobreviver teriam suas infraestruturas atacadas. Aqaba e Samra, na Jordânia, onde 40% da eletricidade seria cortada instantaneamente. O Irã também ameaçou o sistema financeiro ocidental instalado nas monarquias do Golfo. Bancos, fundos de investimento e gestoras de riqueza que arrecadam os dólares dos sheiks e das famílias ricas estão na mira. É o golpe de misericórdia no sistema financeiro antes da sua morte. Após a divulgação dessa lista, Washington percebeu que perdeu o controle da escalada. O custo de um ataque ao Irã seria a destruição total de seus aliados árabes e o fim do sistema financeiro ocidental. Donald Trump, em uma manobra para salvar as aparências, mandou uma mensagem anunciando um recuo em relação às suas ameaças. Ele afirmou que teve conversas produtivas com o Irã para a resolução total das hostilidades e instruiu o Departamento de Guerra a adiar ataques por 5 dias, ao longo dessa semana. Porém, o Irã não aceitou a narrativa. A agência estatal Fars News desmentiu Trump categoricamente, afirmando que não há contato direto nem por intermediários. O Irã foi curto e grosso. Trump recuou não por diplomacia, mas por medo. Após entender que suas bases e os recursos hídricos e elétricos de seus aliados seriam destruídos. O Irã avisou: não haverá capitulação diante das ameaças ocidentais israelenses. Enquanto os líderes discutem, lá na ponta, entre os soldados, a moral das tropas americanas atingiu um nível muito baixo. Reportagens confirmam que a tentativa de guerra relâmpago de Trump transformou-se em um atoleiro sangrento. Os ataques bem-sucedidos do Irã contra as bases dos Estados Unidos destruíram a confiança de muitos soldados na tecnologia de defesa americana. Oficiais de alta patente admitem que uma operação terrestre seria um absoluto desastre. Qualquer tentativa de invadir o Irã pela terra não daria certo. O sentimento nos quartéis é de revolta já. Militares estão dizendo abertamente: não queremos morrer por Israel, não queremos ser peões políticos no projeto dos outros. Eles sentem que estão sendo sacrificados por uma agenda que não serve aos interesses de segurança dos próprios Estados Unidos da América. Como eu previ desde o primeiro fim de semana deste conflito aqui no canal, os Estados Unidos estão perdendo esta guerra. Não é uma perda apenas militar, é uma perda de capacidade de controle regional dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os radares foram destruídos, caças F-15 e F-35 foram abatidos no ar, porta-aviões foram afugentados por drones e bases estão sob fogo constante. O Estreito de Hormuz permanecerá fechado. O Irã não vai recuar enquanto não quebrar o sistema financeiro norte-americano e a Bolsa de Nova York. Eles já estão permitindo que aliados como a Índia e o Paquistão comprem petróleo no Golfo apenas em yuan chinês, forçando a substituição global do dólar no mercado de energia. Estamos testemunhando o nascimento de uma ordem onde quem decide a política do petróleo é a própria região do Oriente Médio e não mais Washington. O Irã quer cobrar taxas no Estreito de Hormuz, assim como o Egito faz no Canal de Suez, afirmando sua soberania regional. Isso é uma humilhação histórica que os Estados Unidos não querem admitir, mas que os fatos impõem. Para você que está assistindo, o que isso significa na prática? A crise do petróleo vai continuar,
Os preços da gasolina e do diesel e, consequentemente, do frete e de todos os produtos importados vão continuar subindo e o Brasil, infelizmente, será afetado por meses, se não anos. A era da energia barata e da hegemonia incontestável do dólar está chegando ao fim. A geopolítica mudou e o mundo que conhecíamos em 2024, agora há pouco, já não existe mais. Por fim, relembrando, se você quer continuar recebendo essas análises, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Até a próxima.